Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Verbena Pires e eu sou psicanalista. Pessoal, tô passando aqui para responder essa caixinha aí de perguntas, tá? Então, como é que eu faço para identificar um borderline, ok? Gente, para a gente identificar um borderline não é tão simples assim, tá? Até porque para se obter um psiquiatra, obter um diagnóstico de um transtorno de personalidade borderline, ele precisa de um bom tempo para poder identificar, né, esse transtorno da pessoa e precisa ter muito cuidado, ter bastante cuidado quando se for identificar esse transtorno em alguém, assim como outros transtornos também, né? A gente não pode banalizar esses transtornos e dizer que todo mundo tem borderline ou tem o transtorno de personalidade narcisista, o psicopata, né, o dependente, o obsessivo compulsivo, né? Então é até um alerta que eu deixo aqui para vocês, tá? Então a gente precisa ter bastante observância com relação a isso, tá? Mas alguns sinais que o borderline ele exprime, né, para a gente conseguir identificar ele, ou que uma pessoa possa ter uma organização borderline, né? Um dos principais sintomas, um dos principais sinais, tá, é a sensação constante de abandono, tá? O borderline ele sempre vai estar sentindo essa sensação essa sensação constante de abandono, mesmo ele estando com pessoas, né? Mesmo ele estando na multidão, mesmo ele estando com pessoas que ele ama. Por isso o borderline ele sempre está pedindo uma afirmação, uma confirmação das pessoas que ele gosta, se essas pessoas realmente amam ele, se essas pessoas realmente gostam dele. Então ele está sempre em busca, como é que eu posso dizer, ele está sempre em busca desesperadamente por essas confirmações, ok? Outro sinal é que o borderline ele também é hiperativo, tá? Mesmo nos momentos de depressão que esse borderline pode passar, mas a mente dele, se ele tiver, por exemplo, durante muito tempo deitado numa cama, né? Mas a mente dele não para, né? Então está sempre em atividade essa mente do borderline. Por isso, às vezes, ele é muito confundido com o TDAH e muitos borderlines também possuem o TDAH, tá, gente? Então, eu acho que isso é até novidade para algumas pessoas ou para alguns profissionais. O borderline, ele é hiperativo, certo? Perdão, outro sinal importante do borderline é a instabilidade, tá, gente? Ele perpassa durante toda a vida dele por esse período extenso, por toda a vida, né? Pela instabilidade. Por isso que é importante ele estar com pessoas que têm um ego saudável, para que ele passe a ter um direcionamento, ok? Outro sinal muito importante do borderline ele busca muitas vezes ele é muito ele é extremamente impulsivo em duas áreas da vida, em pelo menos duas áreas da vida dele, certo? Em duas áreas ou mais. Por exemplo, ele pode vir a desenvolver o transtorno alimentar, né? Ingerindo muita alimentação. Ele pode fumar, né? O uso de substâncias, o álcool, drogas, né? Então, assim, muitos borderlines, eles acabam que sendo confundidos com pessoas que apenas utilizam, confundidos que eu digo assim, eles são tratados, tá? A partir somente daquele vício que ele tem, né? Muitos estão lá no AA, muitos estão tentando parar de fumar, né? Parar de usar drogas. Então é preciso ter esse olhar clínico
para observar o que que há por trás desse uso de substâncias, tá? Porque os borderlines, eles buscam muito essas fugas para poder preencher o vazio enorme que ele tem, né? Outra característica muito importante do borderline, né, é esse vazio imenso, né, de todos os transtornos de personalidade. O borderline é quem possui, é quem tem essa sensação de vazio, né, mais intensa. Então, para preencher esse vazio, o que é que ele vai buscar? Ele vai buscar algo que substitua esse vazio, tá? Por isso que é importante o borderline ele se ocupar em atividades assertivas e atividades que ele goste de fazer, que faça sentido para ele, ok? Espero ter respondido a pergunta de vocês.